Dizem que o Albert Einstein uma vez chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Essa frase é famosa, né? Muito. E ele completou: aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. É algo que a gente ouve bastante, mas se a gente para pensar, uma fórmula matemática ser chamada de a força mais poderosa do universo. Parece um pouco de exagero, não acha? Parece, mas talvez não seja. E é exatamente essa a questão que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar a fundo nos princípios da educação financeira, focando nesse conceito que, olha, dependendo do lado da mesa que você tá, pode ser seu maior aliado ou seu pior pesadelo. Os juros compostos. Exatamente. E para guiar essa nossa análise, a gente se baseou num material bem robusto. Pegamos o Guia de Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central do Brasil, que é, assim, quase um manual de instruções. Mais cor e exemplos práticos, a gente complementou com artigos de publicações como Investing.com, Infomoney. Nord Investimentos e Créditas também. Bastante coisa. Sim, a nossa missão aqui é decodificar como essa força matemática funciona nas duas direções. Entender como ela pode criar riqueza de um jeito que desafia a nossa intuição. E do outro lado, como ela aprofunda dívidas de uma maneira implacável. Isso. E o mais importante, extrair as estratégias práticas para garantir que essa força trabalhe a nosso favor e não contra. Ok, vamos tentar desvendar isso. A gente sempre ouve a expressão juros sobre juros, mas, na prática, o que isso significa no extrato do banco ou do investimento no fim do mês? Então essa é a pergunta-chave. Significa que o jogo muda a cada período. Nos juros simples, que são mais fáceis de entender, a base de cálculo é sempre a mesma, o valor inicial. Ah, o capital que você pegou ou investiu. Exato. É previsível. O guia do Banco Central dá um exemplo claro. Um empréstimo de R$ 1.000 a 5% ao mês por 6 meses. Com juros simples, a conta é fácil, são R$ 50 de juros por mês. No final, a dívida é de R$ 1.300. Certo, R$ 50 fixos, todo mês. Linear. Perfeito, a palavra é essa, linear. Já nos juros compostos, a base de cálculo cresce. O seu próprio rendimento ou os juros da sua dívida começa a gerar mais juros. No mesmo exemplo de R$ 1.000, no primeiro mês os juros são de R$ 50. Mas no segundo mês, o cálculo não é mais sobre 1.000, e sim sobre 1.050. Entendi. No final dos mesmos 6 meses, a dívida seria de R$ 1.340,10. E é aí que a gente se engana, imagina. A gente olha e pensa, são só R$ 40 de diferença em 6 meses, mas não percebe que esse motor está só aquecendo, né? É a armadilha da intuição. Nosso cérebro pensa de forma linear, mas os juros compostos agem de forma exponencial. No começo, o crescimento é lento, quase imperceptível, mas com o tempo, A curva sobe. a curva se inclina de forma dramática e é aí que a mágica ou a tragédia acontece. E para dar uma dimensão real desse poder, as fontes trazem exemplos que são difíceis de acreditar. O artigo da Nord Investimentos menciona a compra da Ilha de Manhattan em 1626. Essa história é ótima. O valor foi de $24. Se esse dinheiro tivesse sido investido a uma taxa de 8% ao ano, hoje valeria 561 trilhões de dólares. É um número que quebra a nossa capacidade de compreensão. Para dar um contexto, 561 trilhões de dólares seria o suficiente para comprar todos os ativos financeiros do planeta. Tudo, ações, títulos. Tudo. E ainda sobraria troco. Isso é impressionante. Quer dizer que o tempo, e não o dinheiro inicial, foi o verdadeiro fator de multiplicação. $24 é quase nada. Pois é, mas quase 400 anos de juros compostos criaram uma fortuna inimaginável. O que nos leva a outro exemplo clássico que o artigo da Investing.com cita, a lenda do xadrez. Ah, do grão de trigo. Essa mesma. Um rei oferece uma recompensa ao criador do jogo, que pede algo aparentemente humilde. 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda, 4 pela terceira, dobrando a cada casa. Parece um péssimo negócio para o inventor, no começo. O rei também achou, riu do pedido. Mas quando os matemáticos do reino foram fazer a conta, entraram em pânico. E qual era o total? Chegaria a 18 sextilhões de grãos.
É mais trigo do que já foi colhido em toda a história da humanidade. É a ilustração perfeita do poder da duplicação contínua. Que é a essência dos juros compostos. Exato. Fica claro, então, que essa força é neutra. A matemática não se importa se está construindo uma fortuna ou uma dívida impagável. Ela apenas funciona. Exatamente. Ela é um amplificador. E se você está no caminho errado, ela vai amplificar o seu problema de uma forma assustadora. Pode construir um patrimônio espetacular ou... Ou criar uma dívida que cresce como uma avalanche. Isso. E essa avalanche tem um nome muito comum no dia a dia do brasileiro, não é? As fontes são unânimes em apontar para a dívida do cartão de crédito. E o vilão da história parece ser o tal do crédito rotativo. Sem dúvida. O rotativo é talvez o exemplo mais brutal dos juros compostos trabalhando contra alguém. Os dados da Crédita são alarmantes. A taxa média de juros do rotativo chegou a 423,5% ao ano. Espera, vamos traduzir isso. 400 e quanto? 423,5% ao ano. Uma taxa dessa significa que uma dívida pode, teoricamente, quintuplicar de tamanho em 12 meses. Isso é Legalmente permitido? legal e é devastador. Para colocar em termos mais curtos, uma dívida de apenas R$ 1.000 com uma taxa comum de 12% ao mês vira R$ 1.405,04 em só 3 meses. Nossa Senhora! Você pagou 40% do valor original só de juros em 90 dias. A tabela com dados do Banco Central que eles publicaram mostra instituições financeiras cobrando mais de 800% ao ano. 800% é uma armadilha financeira projetada para ser quase impossível de escapar. Ok, isso é aterrorizante. Então, se alguém está nessa situação ouvindo isso agora e sentindo um frio na espinha, por onde começar? Parece um buraco tão fundo. A primeira reação é o desespero, né? Mas as fontes dão um caminho, e é um caminho bem pragmático. O primeiro passo, segundo a Créditas e o Banco Central, é encarar a realidade. Descobrir o tamanho real do monstro. Exato. Ligar para a administradora do cartão e pedir o custo efetivo total, o CET. Não só a taxa de juros, mas todos os encargos, seguros, tudo. Certo, ter um número exato sem maquiagem. E depois? Depois, o passo 2 é fazer um raio-x da sua própria vida financeira. Uma planilha, um caderno, um aplicativo, não importa. É preciso mapear cada centavo que entra e cada centavo que sai. Aham. A pergunta a ser respondida é: quanto eu realmente consigo destinar para pagar essa dívida por mês sem criar outras? Com esses dois números na mão, o tamanho da dívida e a capacidade de pagamento, imagino que o próximo passo seja a negociação. É o terceiro passo. Procurar o banco. Com os dados organizados, a conversa muda de patamar. Não é mais um pedido de ajuda desesperado. É uma proposta de solução. E o banco tem interesse em negociar, né? Claro, eles preferem receber um valor parcelado e renegociado a não receber nada. A inadimplência total é o pior cenário para eles também. E as fontes mencionam um quarto passo, que parece ser o mais estratégico de todos: trocar uma dívida cara por uma mais barata. Essa é a jogada mais inteligente. É como se você tivesse com um vazamento de água caríssima e decidisse trocar por uma fonte de água muito mais barata para resolver o problema. Boa analogia. As fontes sugerem opções como empréstimo consignado ou com garantia. As taxas são incomparavelmente menores que as do rotativo. Você pega esse dinheiro barato para quitar a dívida cara e fica com uma parcela que cabe no bolso. E que não tem aquele crescimento exponencial. Exato. Mas o guia do Banco Central também enfatiza que nada disso funciona sem uma mudança de comportamento, certo? Fundamental. Nenhuma estratégia matemática resolve um problema comportamental. É preciso cortar gastos supérfluos, eliminar os desperdícios e, o mais importante, parar de criar novas dívidas, principalmente as parceladas, enquanto se está quitando a antiga. Senão é como tentar esvaziar um balde furado com a torneira aberta. Exatamente essa imagem. Faz todo sentido. A matemática não faz milagres sozinha. E falando em milagres, vamos olhar para o outro lado da moeda, onde essa mesma matemática pode de fato parecer mágica. Como a gente faz para ter essa força do nosso lado?
Então, o segredo está em entender qual é a variável mais importante na fórmula dos juros compostos. A fórmula tem o capital, a taxa de juros e o tempo. Mas o artigo da Investing.com destaca que o tempo, representado pela letra N, É a única variável que é exponencial. isso, ou seja, o impacto dele é desproporcionalmente maior que o das outras. E os exemplos de grandes investidores parecem confirmar isso de forma categórica. Warren Buffett, talvez o maior de todos, acumulou 97% de toda a sua fortuna depois dos 60 anos. 97%. É quase tudo. E aqui no Brasil, o Luiz Barsi investe há mais de 50 anos. A característica que une os dois, como brinca o artigo, são os cabelos brancos. Isso é mais profundo do que parece. Mostra que o superpoder deles não foi necessariamente escolher as ações mais mirabolantes todo ano, mas sim a paciência, a disciplina de permanecer investido por décadas, deixando o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado. É impressionante, quer dizer que a maior parte da vida deles como investidores foi só a preparação, o plantio, para a colheita massiva no final. Pois é, e a gente vive numa cultura que quer tudo para ontem, né? Totalmente. E o que é fascinante é que o tempo é o grande equalizador. Você pode não ter milhões para começar, mas se você tem 20 ou 30 anos, você tem um ativo que um bilionário de 60 anos não pode comprar. O próprio tempo, exato. Para visualizar isso, a matéria da InfoMoney traz uma ferramenta mental muito útil. A regra dos 72. Essa é ótima, uma matemática de guardanapo que realmente funciona. É extremamente prática. Para saber em quantos anos seu dinheiro vai dobrar, você simplesmente divide 72 pela taxa de juros anual do seu investimento. Então, por exemplo, com uma taxa de 6% ao ano. Seu dinheiro dobra em 12 anos. Se você conseguir uma taxa de 9% ao ano, o tempo cai para 8 anos. Então, se eu consigo uma taxa de 9% em vez de 6%, eu não só ganho mais, eu ganho mais rápido. O tempo para dobrar o meu capital cai de 12 para 8 anos. Isso mesmo. 1/3 a menos de espera. Mostra o impacto de buscar uma rentabilidade um pouco melhor. E a mesma regra vale para o nosso inimigo silencioso, a inflação. Ah, é verdade. Com uma inflação de 4% ao ano, a regra do 72 nos mostra que o poder de compra do seu dinheiro cai pela metade em 18 anos. Nossa. É um lembrete poderoso de que dinheiro parado na conta corrente ou debaixo do colchão está, na verdade, encolhendo. Certo. A teoria é poderosa. Mas como a gente transforma isso em ação? Para quem está começando do zero, qual é o primeiro passo prático que as fontes sugerem? O primeiro passo é criar o hábito. O artigo da Nord Investimentos cita o princípio clássico do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. O aporte de 10% de tudo que se ganha. Se pagar primeiro. Isso. O mais difícil é sair da inércia. E esse hábito cria o impulso. Antes do aluguel, do supermercado, da conta de luz, você separa parte do seu futuro. O que na teoria parece simples, mas na prática exige uma disciplina quase hercúlea para começar. Mas imagino que, uma vez que o hábito se instala, a coisa flui. E eles mencionam algum marco importante nessa jornada? Sim, um marco muito mais psicológico do que financeiro. Atingir os primeiros 100 mil reais. Ah, esse é famoso. As fontes descrevem isso como um ponto de virada. É a partir desse valor que os juros compostos começam a se tornar visíveis, palpáveis. O rendimento mensal começa a ser significativo, quase como se você tivesse um segundo aporte, que não vem do seu trabalho, mas do seu próprio dinheiro. É quando a crença se torna real. A bola de neve começa a ganhar tração de verdade. Exato. E isso nos leva a um conceito final muito interessante da Nord Investimentos. A mágica dos 7,17% ao ano, um número bem específico. E não é aleatório. Ele representa a rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, necessária para dobrar o poder de compra do seu patrimônio a cada 10 anos. Sem precisar fazer nenhum novo aporte. Exatamente. Dobrar o poder de compra a cada década. Isso significa que em 20 anos você quadruplica. Em 30 anos, multiplica por 8. O efeito exponencial de novo. Isso é realista. É possível atingir essa meta? É mais realista do que parece.
O artigo ressalta que em cenários de juros altos, como os que temos com frequência no Brasil, essa meta se torna alcançável até em investimentos considerados os mais seguros, como o Tesouro Selic. Mesmo depois do imposto? Mesmo após descontar o imposto de renda, é possível chegar perto ou até superar essa rentabilidade real. Isso desmistifica a ideia de que para ter um bom retorno é preciso correr riscos absurdos. Então, para amarrar tudo isso, a grande lição parece ser que os juros compostos são essa força da natureza, de duas faces. A mesma fórmula matemática que cria a avalanche da dívida é a que constrói a montanha da riqueza. E a variável que decide de que lado da equação a gente vai estar é, acima de tudo, o tempo, combinado com a disciplina. Pois é. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a mensagem que emerge de todas as fontes é que a gestão financeira eficaz não é sobre ser um gênio da matemática. Nem prevê o futuro do mercado. Não, ela se baseia na compreensão de princípios fundamentais, como o que o Banco Central chama de troca intertemporal. Que é a escolha constante entre consumir agora e pagar juros depois, ou poupar agora para receber juros no futuro. Precisamente. É a escolha diária entre ser devedor ou ser credor. E a aplicação desses princípios com consistência e paciência é o que realmente determina o sucesso. É menos sobre genialidade e mais sobre comportamento. Isso me fez pensar. As fontes mostram com números claros que os maiores retornos financeiros vêm da espera, da capacidade de adiar a gratificação. No entanto, a gente vive imerso numa cultura de imediatismo que nos bombardeia com mensagens para fazer o exato oposto. Ter tudo agora, mesmo que isso signifique pagar um preço, uma taxa de juros por essa antecipação, é a cultura do compra agora, pague depois. Exato. A reflexão que fica para mim é, se o custo financeiro do imediatismo é tão claro, qual será a taxa de juros invisível que a impaciência nos cobra em outras áreas da vida, sabe? Na carreira, nos relacionamentos ou na nossa própria saúde.